como começou assim no Rio? Você era pequenininha, falava, vou cantar. Ou não? Como que foi essa história aí? A minha trajetória. Pra você chegar até o Bruno Martini, por exemplo. Então, vou te contar essa história, é engraçada. Mas, primeiro, assim, eu comecei a cantar, tipo, apresentar, assim, interesse, né? Por cantar, pela música, muito cedo. Na minha casa, assim, acho que meus pais sempre foram bem ecléticos. Minha mãe era mais, assim, brasileira. Não, ao contrário. Não? Meu pai era do rock. Caraca. Meu pai era super do rock, minha mãe era mais Brasil, assim, Tim Maia, uma coisa mais Soul Brasil. Nossa. E meu pai era, tipo, rock and roll total. E aí, óbvio que depois que você vai crescendo, você começa a desenvolver o seu próprio gosto, né? Enfim, e você começa a ter suas afinidades. E aí, eu comecei a apresentar isso muito cedo. Eu lembro que eu era pequenininha. Gente, eu não vou revelar a minha idade, aquelas. Mas eu já tô meio que revelando. Eu era pequena e passava aquele filme Titanic, né? Tava, enfim, bombando na época. Sim. E eu lá, com os meus 4, 5 anos, comecei a cantarolar a música do filme. Então, eu tinha essa facilidade, sabe? Pra cantar, enfim, melodias. E aí, minha mãe é fonoaudióloga e ela falou, cara, tem alguma coisa diferente com essa menina. Só começou a observar mesmo. Mas tudo que eu fazia envolvia canto, a música e tal. Aí, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que se você se interessar, acho que você poderia se encaixar dentro de um coro e tal, né? Ela sempre me incentivou muito, meus pais, nesse sentido. E aí eu super topei, e aí eu entrei no coral da UFRJ, no Rio. Então eu tive um certo contato com a música clássica desde cedo, né? E o coral, ele acaba sendo bem abrangente, você tem que ouvir, né, seus colegas, enfim. Então eu acabei aprendendo bastante lá a questão da musicalização. E depois, com 11 anos, eu fui embora do Brasil. Ou seja, eu morei dos 11 aos quase 18, assim, fora do Brasil. Então, não morei no Rio. Eu morei no Rio até os 11. Foi pra onde? Pra fora? Eu morei na Holanda 2 vezes, em tempos diferentes. Morei na Suíça, na parte francesa, e morei em Portugal também. Puta. Eu sou meio nômade rodada aí. Nossa. Mas eu fui, o máximo que eu fui, eu morei em Boston durante 3 anos. Eu fiz o colegial lá. Ah, você morou lá? Eu fiz o colegial e voltei. Entendi. Então, eu acabei morando na Europa, assim, né, por um tempo, e isso acabou Quantos idiomas você fala hoje? Porque quando é nômade, assim, na Europa, você acaba falando alguns. Eu falo inglês fluente, português, obviamente. e eu falo um pouco de francês também, né? Já falo um pouco de francês, já passou. Eu não me arrisco. Não, mas o holandês é muito complicado. Não, é outra... Não dá, é outro... Não dá, é tipo aprender russo. Não dá. Não, mas você já pegou um dicionário português e deu para um russo ler? Eu estudei com russos, eles falam perfeitamente. Você dá qualquer coisa, eles sabem ler, assim. Não. Mas você sabia... Quando eu morava na Suíça, muitas pessoas achavam que, assim, por exemplo, um inglês ouvindo um russo falar e um brasileiro falar. Principalmente até um português de Portugal, que já é um pouco mais fechado. Sim. A sonoridade é muito parecida. Sim. É estranho isso. Mas aí é que tá. Por exemplo, quando eu morei lá, todo mundo perguntava, quando eu chegava nos lugares, mas você é francês? Porque o português de São Paulo é completamente diferente do que eles estão acostumados lá. Porque lá tem muito mineiro. Então é mineirinho, eles falam tudo meio cortado, sabe? Rápido. Entendi. Então a sonoridade é completamente diferente. Entendi. As pessoas, mas isso é francês? Não, é português. Não, mas isso não é português. A galera não consegue entender. Se perde, assim. Se perde, porque a gente tem vários sotaques diferentes. Porque então, também tem muita gente de português de Portugal naquela região. Sim. E, meu português de Portugal é completamente diferente. Total. Eu não sei nem como que os caras conseguem cantar em português de Portugal. É lindo, o fado é incrível. Inclusive, eu acho, assim, extremamente melódico. É maravilhoso, assim. É completamente diferente, eu acho. É total. Não, é totalmente diferente do nosso universo. Mas é muito interessante, assim. Então, o que eu acabei fazendo justamente nesses lugares foi isso, sabe? Eu tentava explorar a cultura musical de cada lugar. E eu tinha muito acesso, porque nas escolas lá fora a gente acaba tendo mais acesso à educação, à musicalização, né? Porque toda escola lá fora você consegue escolher isso. Eu quero ter música no meu calendário escolar. Você escolhe. Aqui que é esse negócio fechadinho, assim, né? Que a gente não consegue. Aqui é mais quadrado um pouco. Lá, por exemplo, eu escolhia. Olha, com, sei lá, 15 anos de idade, não vou mais fazer química. Não vou mais fazer física. Agora eu vou me dedicar à área das artes no colégio. Isso, também. Então, realmente completamente. é bem legal. Você tem que bater o número de pontos lá pra se formar. Bater o número de pontos...
Isso. O problema é seu. Se você quer sair antes da sala de aula, você pega as aulas com pontos maiores, né? A gente sempre pega o ponto menor. Não, deixa, vamos fazer isso aí. Pô, vou fazer robótica que vale meio ponto. Pra quê? Vou, lógico que vou. Sempre assim. Pois é, mas então, cara, eu acabei, enfim, vivendo muito isso e fazendo questão, assim, de sempre entrar nos coros da escola, teatro musical, enfim. E aí, por aí foi. E aí, em Portugal, eu tive as primeiras oportunidades, porque lá tem alguns bares que dá pra entrar com 16 anos, sem precisar de carteirinha falsa, sabe, gente? É legal mesmo. Você pode beber, acho que vinho, cerveja. Porra, existe... por que eu não morei em Portugal? Pois é. Por que você não morou, né? Nos Estados Unidos é com 21. Pois é. Enfim, demora muito mais. Mas, enfim, e aí eu comecei a cantar em alguns barizinhos com meus amigos em Portugal. E quando eu voltei para São Paulo, já com meus 18 ali, né? Já estava na porta de me formar, terminei colégio aqui mesmo. Tipo, fiz 6 meses e tchau. Aí eu falei, não, vou entrar no cursinho para ver, né, se eu vou, de fato, continuar estudando se eu vou estudar música depois ou se eu vou começar outra coisa, uma outra faculdade. E aí eu fiz cursinho, aí eu passei para publicidade e para música. Eu falei, tá, vamos nessa, fazer as 2 faculdades juntas. Mas assim, não tem condições de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. É muito difícil, né? Óbvio que tem gente que consegue, mas eu não consegui. Porque eu tinha essa prioridade de trabalhar, sabe? De trabalhar com música. Então, eu fazia faculdade de música de manhã, depois eu larguei a publicidade, e aí eu comecei enfim, a trabalhar bastante em bar, casa noturna aqui de São Paulo. Já sou super rodada aqui. Entendeu? Pô, nunca te encontrei em lugar nenhum aqui. Eu sou bem rodada. Nesse sentido de óbvio, né? Calma, gente. Eu sou bem rodada nos bares. Pessoas de mente poluída. Não é. Mas, enfim, e aí eu comecei a cantar na Vila Madalena ali? Na Vila Madalena eu já cantei alguns, mas eu fazia mais ali, região da Vila Olímpia, Moema. Moema já fiz alguns. Mas você cantava o quê? Eu cantava numa banda de pop rock. Eu era pop, aí tinha minha amiga que cantava os rock and roll, entendeu? De vez em quando eu me arriscava, mas... Qual que era o nome da banda? Chamava Banda Ride. Banda Ride. Essa banda foi uma das minhas primeiras bandas, assim, né? Na vida. E foi muito bom, assim. Foi um processo de aprendizado também, né? De muita paulada, porque, pô, a vida noturna também não é fácil. Mas, enfim, acabei aprendendo bem com isso.